Oi pessoal. Se vocês puderem me dar um retorno do áudio aqui, o irmão Cris e a irmã Edna já estão aqui. Tô aceitando. Accept. Oiê. Oi, boa noite. Boa noite, irmã Edna, Boa tudo noite. bem? Olá, boa noite. Boa noite, Boa Cris. noite. Que alegria estar com os dois aqui. E aí, como vocês estão? Saudade. Bem, graças a Deus. Verdade, saudade Tudo também. em paz, graças a Deus. Pessoal, tá todo mundo ouvindo a irmã Edna aí? Mas hoje ela vai começar falando, vai trazer bastante coisa pra gente hoje, com certeza não teremos problema, em nome de Jesus. Bom, gente, então hoje não teremos problema. Pessoal, então hoje nós estamos no segundo dia, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade. O pessoal tá falando que tá ótimo o áudio da irmã Edna hoje, maravilha então, gente. Maravilha. Então, hoje nós estamos no segundo dia desse livro, Nos Domínios da Mediunidade. Nós temos muitas coisas interessantes sobre as quais nós queremos conversar hoje. Capítulos muito interessantes, capítulos que trazem uma perspectiva muito prática, né, de quem participa de reuniões mediúnicas e traz termos que, literalmente, colocando nome em equipamentos que a gente vê durante a reunião mediúnica, às vezes não sabe exatamente o que é. Hoje a gente vai conversar sobre essas coisas e entender também como a culpa no momento do desencarne. Aí, ó, alguém até colocou, né? Tô muito triste, mas se Deus quiser que hoje, ao longo da noite, vamos todo mundo ficar feliz. Então, né? Todo mundo ficar alegre. Então, a gente vai entender como a culpa, ela realmente é capaz de materializar possibilidades e sofrimentos depois do desencarne, como ela prejudica o momento do desencarne. Olha aí, ó. Olha o caderno da irmã Edna. E como esse momento ele é importante para que a gente estar em paz, né, com o que nós fizemos, é importante para que a gente siga feliz e bem depois da morte física. Eu vou fazer uma prece bem rápida para nós nos acalmarmos, para o nosso foco aumentar aqui, e depois a gente começa com a irmã Edna, né, retomando os capítulos 4 e 5. E a gente segue em frente até a irmã Edna novamente, né, com os capítulos finais de hoje, porque a gente realmente tem muita coisa interessante para conversar hoje. Jesus, nosso mestre amado, nós todos nos colocamos aqui diante da vossa grande, amorosa presença, implorando para que ela seja bem sentida por todos os nossos corações. Nós te amamos, Mestre, profundamente. O desejo profundo do nosso coração é um dia encontrarmos o Senhor para um abraço, porque cremos que nos teus braços é o nosso descanso, a nossa felicidade, a nossa absoluta paz. Nós nos reunimos aqui nessa noite pedindo para que este esforço seja abençoado e todos nós tenhamos a possibilidade de sairmos um pouco melhores, de alcançarmos algum nível de salvação, de rompermos com o eu de ontem, com o eu de agora, depois de alguns minutos aqui estudando essa obra maravilhosa, trazida à matéria pela mediunidade do nosso amado Chico Xavier. Em referência a toda a espiritualidade superior, nós começamos a reunião de hoje nos referindo e nos lembrando da nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores que somos todos, agora, na hora de nossa morte e sempre, que assim seja. Bom, muita gratidão por esse momento. Então, vamos começar, pessoal, porque realmente a gente tem bastante coisa legal para tratar hoje. Tá com a irmã Edna aqui, o nosso início. Gente, boa noite. Na semana passada, a gente não deu para falar tudo, né? Porque ficou travando. Então, nós estamos no capítulo 4 e no capítulo 5. Então, o capítulo 4 fala ante o serviço. Qual o serviço que nós estamos conversando nesse livro maravilhoso?
são os trabalhos, como o João falou, espirituais, mediúnicos. Então, nós estamos aqui, hoje, nesse capítulo, é uma reunião mediúnica de desobsessão. Então, o que acontece? Os pacientes, as pessoas que frequentam a casa espírita, eles ficam no auditório. Mas tem casas espíritas, principalmente naquela época, que alguns pacientes adentravam nas salas. E o que acontece? Nesse dia, entrou nesse momento que os médiuns estavam se concentrando, meditando na hora da reunião, e bate à porta alguns convidados, alguns pacientes, alguns que se inscreveram para fazer o tratamento, e aí se levanta algum componente, e abre a porta para que eles adentrem. Eram 2 enfermos, uma jovem também enferma, e um também cidadão que estava ali para ser tratado, que eram escolhidos. O que acontece? Eles adentram, se centram, aí entra o nosso irmão Aulus com o André Luiz, com o nosso Hilário, e eles entram para começar a reunião, porque eles foram convidados para também participar dessas atividades espirituais. E aí o Clementino, que era o mentor espiritual dessa reunião, ele convida o pessoal, o Aulus apresenta os 2, o André Luiz, tudo, e ele seja bem-vindo, sabem que eles estão estudando, e a reunião começa desse jeito, gente. Porque como é que acontece? Os irmãos espirituais, eles adentram neste momento que se aproximam do momento da reunião. E um guardião, porque todas as reuniões também tem aqueles que ficam tomando conta. Nós já ouvimos falar em grandes casas espíritas, e até comentamos há pouco tempo, conversamos com alguns amigos espirituais, que próximo ao quarteirão da casa espírita fica uma corrente espiritual de guardiães para proteger aquele ambiente espiritual, proteger aquela casa. Então, nesse ambiente existia também, inclusive, na porta, para não deixar todos os espíritos adentrarem, porque os encarnados, as pessoas que são encarnadas, cada uma, elas têm acompanhantes. Nós temos espíritos que nos acompanham, espíritos tanto amigos espirituais, que são aqueles que nossos anjos guardiães, aqueles que gostam de nós, que têm afinidade, familiares, que já partiram, mas também aqueles que se associam conosco por conta das nossas habilidades, dos nossos pensamentos negativos, das nossas ações, dos nossos sentimentos. Então, esses também vão. Então, já tinha alguns já na lista espiritual para que adentrassem também, para serem tratados. Então, foi aberto, eles tinham um local para ficar, era como se fosse até um auditório, e a gente imagina, pela descrição, que seriam as arquibancadas, alguns locais que eles se assentavam, e eles entraram fazendo muito barulho, eles eram assim muito desequilibrados, de certa forma, porque eles eram doentes, doentes da alma, doentes também dos corpos espirituais, que a gente já sabe que muitas enfermidades, elas continuam após a morte, após ao desprendimento desse corpo, que é o que perece, o corpo de carne, é o que fica na terra. Os demais, nossos outros corpos, principalmente o perispírito, que acompanha a vida toda, o espírito na sua evolução. Então, esses irmãos, eles estavam fazendo um barulho, conversando, sem ter aquela postura de meditação, porque quando nós entramos numa casa religiosa, nós não podemos ficar conversando, papeando, nós não podemos ficar nem conversando, uma coisa até mesmo dali do ambiente, e nem tampouco outro tipo de conversa. Por quê? Porque vai fazer barulho, porque você está atraindo também alguns espíritos que estão ali ao lado, tá certo? Ou que estão de lá de fora, e aí você entra em sintonia, e você tem que se tratar, e eles também vão para se tratar numa casa espírita. Então, nesse momento, eles recebem um tratamento fluídico magnético do mentor espiritual, e eles se acalmam. Por quê? Porque quando o Clementino se aproxima do Raul Silva, que é o encarnado, o dirigente encarnado da reunião de desobsessão, ele passa, naquele momento,
com sua destra, ele coloca a mão sobre a fronte do nosso irmão, e ali há uma transfiguração, uma transfusão, ou seja, desculpem, uma transfusão fluídica, e aquela transfusão, o magnetismo do nosso irmão Clementino era tão grande, ele era um espírito assim tão evoluído, ele era uma hierarquia, e as pessoas, o André, ele comenta que a sua aura, ela era toda iluminada, e na hora que ele colocou a destra sobre a fronte do médium, do diretor, eles observaram a transfusão imensa. E observaram também que o estado da aura do diretor encarnado, ele era muito diferente. Observa, gente. E era uma pessoa ali que não estava por ali por acaso, porque ninguém escolhe, nenhuma diretoria de uma instituição espírita escolhe um dirigente de uma reunião se não tem um comportamento adequado, se não tem uma moral adequada, se não é uma pessoa que segue os ensinamentos de Jesus. Por isso que nós não devemos julgar as pessoas e sim observar o comportamento, porque você não julga alguém por uma postagem que a pessoa faz no Instagram. Você não julga alguém por uma frase que a pessoa coloca no local ou por uma opinião, tá certo? Nós precisamos até observar aquele comportamento do irmão. E assim, ele ali já era uma pessoa de destaque moral. Mas mesmo assim, havia uma diferença fluídica muito grande. Tanto é que no momento em que ele estava assim, fazendo uma transfusão, eles observaram essa característica. E aí, né, nesse instante, após aquela oração, aquela prece, eles se acalmaram. E os dois estudiosos, que eram o André Luiz e o Hilário, começaram assim, se interessar em saber o caso de cada um. Isso é natural, até mesmo para pesquisar. Então, um deles pegaram o material, né, psicoscópio, para observar. E o mentor espiritual, nosso instrutor Aulos, disse, olha, não vai precisar agora, porque vocês é só tocar, é só se aproximar e se concentrar nos problemas de cada um. Porque os problemas deles, todos, estão bem explícitos no corpo perispiritual. Então, se você se concentra, se você tenta observar, está ali instalado. Porque quando nós vivemos algo aqui na Terra e que aquilo ali fica martelando na nossa mente, com sentimento de remorso, com sentimento de tristeza, com sentimento de angústia porque fez aquilo, ou com sentimento de melancolia, aquela coisa ruim por dentro, porque é que eu fiz, e às vezes você não está naquele local, está em outro. Fulano, eu estou falando com você, e a pessoa está distante. Às vezes a pessoa está pensando naquilo que fez 24 horas e está ali sem saber o que é que vai fazer, às vezes se arrepende, às vezes não, às vezes cultiva o ódio. E assim eles disseram que quando a pessoa não resolve essas situações, principalmente emocionais, principalmente assim, essas situações de origem afetiva, que morrem sem falar com aquela criatura, não sei quantos anos, né, de aforra, que não reconcilia, e às vezes uma situação que marca muito o nosso interior e fica instalado no nosso inconsciente. E aí, essas situações que marcam, elas perduram após o nosso desencarne e fica instalado no corpo perispiritual, em formas de enfermidades, como também vícios diversos. Por exemplo, quando eu não consigo me afastar de um determinado tipo de uma alimentação exacerbada. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos numa alimentação exacerbada, quando nós somos um alcoólatra, porque o alcoólatra, você sabe que ele tem uma compulsão, tudo que é fora da disciplina, da normalidade, a questão da sexualidade também, quando você não tem uma normalidade, você tem manias, você tem vícios, dependências, usa aquilo como mecanismo de defesa para substituir um vazio, algo interior que foi mal resolvido. Então, essas necessidades são elas que elas continuam após a vida material. E você continua tendo as mesmas
as mesmas necessidades. Você busca pessoas que fazem as mesmas coisas, você procura ambientes de acordo com as suas necessidades, as suas... Então, são as sintonias que se aproximam, a gente já falou aqui. Então, esses irmãos, eles se aproximavam e observavam as lesões e verificavam neles situações diversas, enfermidades que até o corpo perispiritual, a parte externa, eram deformadas. Havia um cheiro, um odor, e aí ele descreve que esse cheiro não é um cheiro como a gente observa, não é um cheiro, por exemplo, eu já senti muito um cheiro de queimado na reunião de desobsessão, um odor ruim. E aí os espíritos nos informam, e até o próprio Aulo nos informa aí, que esse cheiro não é pela narina, é pela vibração psíquica do espírito que vem enfermo. Então, ele passa essa vibração para o ambiente e para o médio também. Então, eles começaram a observar. E, nesse interim, o nosso irmão se aproxima de um e pergunta, como é o seu nome? Que ele ficou com um sentimento assim, querendo ajudá-lo. Isso tudo antes de começar a reunião, gente. E aí ele disse, eu não sei o meu nome. Mas como você não sabe o seu nome? Todos nós sabemos o nosso nome e você não sabe o seu nome. Não, eu esqueci. E aí o irmão Aulos, que realmente, quanto mais a gente se evolui, gente, mais a gente desenvolve a nossa capacidade medianímica, que é a nossa própria evolução anímica, juntamente com o campo mediúnico que nós viemos a desenvolver. Então, essa parte medianímica, nós desenvolvemos e adquirimos a capacidade até de enxergar o que o outro sente, o que o outro está sentindo, o que o outro... Então, quando o Aulos observou que o André e o Hilário estavam perguntando e assustado porque não sabia o nome, ele disse, ele está com amnésia. E essa amnésia foi proveniente de algo que aconteceu em épocas, quando ele estava encarnado, no corpo de carne, na última existência. E assim, foi algo tão forte para ele, algo que marcou, algo que ficou fixado no seu campo interior, no seu inconsciente, não é, coletivo, porque nós temos o inconsciente individual e o coletivo, segundo Jung, segundo Freud, o consciente e o inconsciente, tem o subconsciente também, mas aqui não é psicologia, certo, gente? Mas o que fica instalado, que nós sempre conhecemos, que fica armazenado dentro de nós, nas nossas experiências passadas, que o João fala no arcabouço, né, das nossas experiências, que eu acho lindo ele falando assim. Então, o que é que acontece? Ele teve um trauma, ele sentiu naquilo ali algo tão forte, e muitas vezes é através de uma culpa, através de um remorso, através de uma raiva, qualquer sentimento mal resolvido que começou com emoção e se instalou no sentimento interiormente. E aquilo ali se transforma em enfermidades psicossomáticas. Isso a gente já sabe. E aí, o que acontece? Ele prefere esquecer o nome dele, porque esquecendo o nome dele, consequentemente, ele esquece o que aconteceu. Isso é um mecanismo de defesa, um mecanismo chamado de negação. Ele nega a sua identidade, ele nega o seu passado, para aquilo ali apagar. Quantas pessoas que sofreram coisas terríveis na infância e que você pergunta dentro de um consultório o que foi que aconteceu e ela não lembra, porque é um mecanismo de defesa do ego chamado negação, que é um dos... E ele estava com isso, e aí foi quando o Aulos disse que ele precisava de muito amor, de muito tratamento, não era assim, porque ele sofreu uma amnésia, que é um apagão, né? Você tem um apagão mesmo, né? E assim, muitas vezes o espírito ele é hipnotizado, ele se envolve com espíritos de uma hierarquia muito inferior, e aí ele se envolve, esses espíritos, segundo Aulos, são magnetizados, eles, aliás, são hipnotizados para ficarem dependentes. Aí eu me lembrei de alguns livros que eu li que falavam de espíritos que perdem a forma e se tornam uns tipos répteis, né? Que são terríveis. E são dependentes desses espíritos malfazejos, desses espíritos que comandam, que têm uma inteligência fora do normal
e que essa inteligência é somente usada para o mal. E aí, esse irmão, ele estava sobre as garras de um hipnotizador também. Ele estava sofrendo hipnose. E aí foi quando um deles se aproximou de um outro que chamou a atenção, que estava com uma lesão terrível no braço direito. Essa lesão era o braço dele, ele era forte, robusto, porque quando ele era encarnado, ele era bastante musculoso, aqueles homens que quando a gente olha, né? Poxa, fulano é bonito, musculoso, mas às vezes é engano, viu, gente? A aparência engana, né? Nós temos que olhar a alma, presta atenção. Não vamos nos encantar pelo estereótipo. Mas esse, ele era o estivador do cais e tinha aquele corpo musculoso e o braço dele era totalmente desproporcional, porque ele era encolhido, era como se fosse um braço que estava murcho, como uma folha seca. E aí ele perguntou ao rapaz o que foi que aconteceu. E o rapaz ficou calado e, nesse inteirinho, ele adentrou na vida, porque eles já conseguiam fazer esse, não precisava do psicoscópio. Ele olhou, observou a vida do cidadão. E, certa feita, ele saindo do cais, ele bebia muito, era alcoólatra, ele foi até a sua casa. Ele morava com o pai já idoso, e ele deu uma bofetada no rosto do pai. Foi uma coisa horrível, que o pai não se equilibrou, caiu no chão. Quando caiu, tudo isso aqui era sangue que jorrava do nariz, da boca. E o pai, olhando para ele, ficou assim, muito assustado. E o pai disse, infame, eu não posso revidar, mas eu vou lhe amaldiçoar. A partir de hoje, o seu braço vai virar uma folha seca por você ter feito isso comigo. E ele saiu feito louco. Com aquele pensamento fixado na mente. Quando a gente diz que fica 24 horas ouvindo aquilo, repercutindo aquele erro na nossa consciência, é como se fosse um disco arranhado que fica naquela mesma música e não sai. E é isso que estava na mente dele. Ele ficou tão louco. Ele voltou para o local que estava bebendo e nesse inteirinho, quando ele estava caminhando próximo a uma ferrovia, vinha um trem e ele sofreu um acidente terrível, o trem bateu e ele perdeu o braço na mesma hora, o braço direito. E ainda sobreviveu, foi tratado, ainda viveu alguns anos. Porém, meus queridos, o que aconteceu? Ao desencarnar, a mente fixada, olha aí, a mente voltada para o remorso e para aquela maldição, porque a palavra, gente, ela tem uma força muito grande, não é? Então, temos que ter muito cuidado quando nós falamos, quando nós abrimos o verbo para dizer alguma coisa. Pense 2, 3 vezes, porque você pode tanto elevar uma pessoa, como derrubar, acabar a vida da pessoa. Então, aquilo ali, né, ficou na mente do cidadão, do rapaz, e ele não esquecia, porque, juntamente com o remorso, porque ele sabia lá no íntimo que não poderia fazer isso com o pai. Então, o que aconteceu? Ele foi plasmando, porque quem plasma, quem faz essa plasticidade no próprio corpo somos nós. E é uma das propriedades, nós temos 16 propriedades no perispírito. E a primeira propriedade é chamada de plasticidade. Essa plasticidade independe da moral. Você pode ser um espírito imoral e ele tem condições de plasmar, de acordo com a sua fixação e o seu grau espiritual. Porque, por exemplo, eu quero plasmar uma roupa, um exemplo, né? Ou então, eu quero plasmar, ficar igual a Maria de Nazaré. Eu não vou poder. A minha figura. Por quê, gente? Porque ela tem uma vibração, ela tem um outro canal vibracional, ondas vibracionais, diferente da minha. Mas se eu posso plasmar mediante o meu grau vibracional. Então, ele plasmou porque estava na mesma vibração do pai, ele havia fixado aquilo ali,
e ali se transformou num trauma bastante grande. E o que acontece? Ele plasmou ali, como aquele caso daquela mulher, no livro Libertação, que o juiz, que era um dos juízes naquela época, numa cidade espiritual, que disse a ela que ela era uma loba, tá certo? Porque ela matou os filhos e ela introjetou aquilo na sua consciência e se transformou na hora em uma loba. Então, gente, essas transfigurações, elas são realizadas, a plasticidade, a roupagem, através da nossa mente, que passa para o pensamento, que através do pensamento que há toda uma materialização daquilo de acordo com nosso campo vibracional. Então, naquele momento, já havia necessidade de começar a reunião, e aí foram convidados para iniciar a prece, e os dois ficaram ali em silêncio para participar. Quando começa o 5º capítulo, né, João? Pode prosseguir. Eu disse que ia falar rapidinho, né? Mas é difícil, né? Então, o 5º capítulo, gente, fala justamente sobre essa assimilação. Mas só, irmã, fica tranquila, irmã Edna, pode seguir em frente, a gente já recebeu uma aula aqui no capítulo 4 com a irmã Edna, eu estou impressionado e muito feliz, pode seguir em frente. Então, assim, nessa parte aqui, nesse capítulo 5, né, que é a assimilação dessa corrente, não é? Vamos analisar assim, das correntes mentais. Então, são assimilações que nós precisamos estudar. Esse capítulo ensina maravilhosamente bem como nós devemos assimilar essas correntes mentais ou não assimilar as correntes mentais. E eu achei, assim, de um capítulo de uma riqueza, meus irmãos. Às vezes a gente lê e não percebe os detalhes. Nós temos que perceber os detalhes. Estudar é você se aprofundar nas minúcias, na palavra, no parágrafo, pesquisa. Estudar é isso, não é? Estudar não é ler simplesmente, porque a gente lê o que eu li há um ano atrás, a gente esquece. Foi isso que eu fiz quando o João me perguntou, Edna, você já leu as obras de André Luiz? Eu disse, já, João. Eu disse, mas meu Deus, por que eu disse isso? Porque eu li, mas aquela coisa, né? Que parece uma coisa, né? Isso, gente, que a gente esquece. Então, esse capítulo, o que é que fala? Que faltava simplesmente alguns minutos para dar início à reunião. Faltava 2 minutinhos. E aí, realmente, eles pararam, né? Porque eles estavam lá, gente, para aprender. Eles queriam aprender. Eles queriam pesquisar, era a necessidade. E, nesse momento, o espírito realmente, o Clementino, que é o mentor da reunião. Cada setor de trabalho numa casa espírita é elegido no mundo espiritual um espírito para tomar conta. Gente, em todo lugar há hierarquia espiritual. Em todo lugar existe organização, disciplina. Um local que não existe disciplina, organização, ele vira bagunça. Então, é preciso que você não esmoreça. Eu vejo muitos médios, meus irmãos, que só porque chegou a ser um médium de determinada sala, de determinadas atividades de trabalho, ele deixa de ir para os estudos, ele deixa de fazer a sua parte para cada vez mais ele crescer naquele campo mediúnico. Não podemos parar, porque o médium ele tem uma responsabilidade muito grande de interpretação. Por isso que mais na frente a gente vai falar sobre isso, né? Essa questão de como interpretar. Você é um intérprete, o que é meu e o que é do espírito. Aí a gente vai falar no capítulo mais na frente. E o que é que acontece? Então, o dirigente espiritual, ele começa, né, a iniciar os trabalhos com o nosso irmão Raul. Então, assim, o nosso irmão Aulus é convidado também para se aproximar. Os espíritos também se aproximam, que vão ajudar. Aqueles enfermos que estão ali preparados também vão se aproximando para serem ajudados. E o que é que acontece nessa assimilação de corrente? Ele aí começa propriamente o trabalho de intercâmbio com o diretor, não é incorporação. Porque o diretor de uma reunião mediúnica, ele não deve ter mediunidade de psicofonia. Ele tem que estar pleno, com a sua consciência plena, até para observar os médios que se encontram naquela reunião. A postura, como foi que aconteceu, como não foi. Ele não pode estar incorporado e estar comandando a reunião.
mas ele pode ser um médium de inspiração. Ele não pode ser um médium de psicofonia, de psicografia, mas inspiração, ele, cada vez mais, ele tem que entrar em sintonia com o mentor espiritual. E ali o Clementino, passando o início do passe magnético, da transfusão fluídica para ele, então a gente observa que começa como, gente? Que eu achei nas extremidades. Começa nos poros. Eu achei, assim, impressionante. Tanto é que aqui eu vou deixar só uma pergunta que a gente não pode perguntar, mas fica ali para vocês analisarem. Alguém aqui sentiu arrepio já alguma vez? Ficaram arrepiados? Pois é a aproximação fluídica do espírito, de acordo com a sua atração, eles se aproximam e transmitem o seu fluido, e aí você se arrepia. Começa nos braços, nas pernas, né? Na pele, e aí depois ele se concentra nessa região do plexo solar. Por quê? Porque aqui é onde se concentra mais fluidos animalizados. O fluido do ectoplasma ele é muito mais produzido nessa região. Por quê? Porque quando nós nos alimentamos... Quer falar alguma coisa? Quando nós alimentamos, vai, assim, assomando nessa região, é a região mais que absorvida, tanto pelos espíritos desencarnados positivos, evoluídos ou não, ou mais inferiores, porque o ectoplasma que você produz, você está ali produzindo para aqueles que você atrai. Tanto para atrair, por isso que o médio de ectoplasmia ou de efeitos físicos, ele é assim, há um perigo muito grande, porque exige muito mais dele uma postura moral muito mais equilibrada do que qualquer um outro. Ele tem que ser rígido mesmo com relação aonde ele vai, com o que ele se envolve, com o que é que ele conversa, qual é o ambiente, porque ao mesmo tempo que ele atrai, não é? Ele também é retirado dele esse ectoplasma, e ali é feito qualquer coisa de acordo com o ambiente, seja positivo ou negativo. Já vi muita gente adoecer, absorver enfermidades por conta desse processo aí, do médium ser um médium de ectoplasmia e não ter um comportamento adequado moral e atrair. Espíritos podem se materializar, podem até sofrer um ataque e vir ao óbito. Como nós já tivemos a oportunidade de ficar cientes sobre casos assim. Então, observa, gente, não é brincadeira, né? A gente não entra numa sala mediúnica para brincar. Então, ali o que acontece? Eles, no momento em que estavam todos recebendo aquela atmosfera vibracional, o diretor, que foi o primeiro, ele recebeu, armazenou na região do gástrico, né, do plexo solar ou gástrico, que é o chakra, né? E aí daqui passa para o sistema nervoso, toda a coluna, toda a medula, chega nos plexos do campo cerebral, ali nas glândulas, no encéfalo, tudo ali, ele recebe todo o fluido, observe se o médium não está em sintonia, gente, como é? Se ele não está bem moralmente, como é essa transfusão? Como é essa receptividade? Porque ele é um canal receptivo, não é? De receber e transmitir. Então, ali depois, por final, é que passa para as cordas vocais. Olha que coisa linda, que processo maravilhoso. Então, quando ele começa a falar, o André e o Hilário ficam encantados. Porque ele disse, meu Deus, ele está... Não é assim, né? Ele disse, meu Deus, eu estou só fazendo a arte. Ele disse, meus irmãos. Então, quando ele diz, vamos fechar os olhos, aí começa aquela oração, eles percebem que toda a linguagem é do Clementino. E que o Raul estava transmitindo, sem ser médio de psicofonia. Olha aí a responsabilidade de cada um de nós, gente. Onde nós estivermos, nós somos inspirados e somos médios. Não tenha dúvida, não necessariamente o médio de psicofonia, ou psicofonia é incorporação, né? Todo mundo já sabe aqui, né? Isso é aquela linguagem popular, né? Fulano incorporou.
Então, o que acontece? Ele recebe aquela intuição, ele recebe a inspiração e aí entra o nome do capítulo, gente, que é assimilação de correntes mentais. Porque são correntes mentais ali. E aí é quando eles dizem assim, agora vocês peguem o psicoscópio para vocês observarem. Ele não pediu para observar dos desencarnados. Preste atenção do outro capítulo. Por quê? Porque nos desencarnados estavam mais expostos o grau vibracional deles, as lesões, as enfermidades, porque estavam fora do corpo de carne. Mas com os encarnados, eles ainda estavam no processo de pesquisa, de evolução de conhecimento. Peguem os psicoscópios, que é um negócio antigo, agora não existe mais, isso com certeza, não é? São outros, a gente depois passa aqui, né, João, em outros momentos. São outros, hoje, mais ou menos, no reino de desobsessão, tem uns 13 objetos e muito avanço, né? A coisa mais linda. Mas esse psicoscópio, quando eles colocaram, eles observaram essas correntes fluídicas em diversas tonalidades, em diversas profundidades, em reservas diferentes, sintonias diferentes. Observa, gente. E olhe que nós pedimos para que aquela reunião, os irmãos se confraternizem, sejam coesos, né? No sentido de um cumprimentar o outro, gostar do outro, ter um sentimento positivo, porque se houver alguma animosidade, aquilo ali, fluidicamente, prejudica a reunião. Olha como é importante a questão do clima psicológico, do clima da harmonização dos encarnados, para que os desencarnados eles possam transmitir essa vibração fluídica em todos os sistemas nervosos, não é isso? Em todos os núcleos glandulares. Eu achei perfeito, gente. Então, quando ele observou, ou eles observaram, e verificaram que havia diferenças grandiosas nas vibrações de cada um. Porque a primeira vibração é um choque atômico, por isso que é falado do choque anímico, né? Que os espíritos precisam, né, daquele choque do fluido animal, do médium. Então, mas é preciso, por mais que o espírito seja inferior, quanto mais o médium é evoluído, mais ele tem para se doar. Observemos Chico Xavier nas reuniões de desobsessão, que o João sabe muito bem, né? Todos vocês aqui que estudam também as obras, que ele recebia espíritos muito inferiores, não era, João? Recebia espíritos inferiores demais. E ali não tem isso, não. Ali ele só vai receber o que é evoluído, só vai assim, captar. Não, ele ali era aí que ele doava-se. Era uma das reuniões mais importantes para o Chico. Um trabalho mais lindo, né, de amor, quando você doa o seu campo fluídico, né, o seu corpo espiritual, o seu corpo físico, o seu perispírito. Então, aquela aproximação ali, antes de tudo, observa, gente, que quando o mentor começa a falar e fazer a prece, e o Raul capta a oração, aquelas correntes ali começam a ficarem iluminadas. A iluminação era tão grande. Olha como ficou aquela coisa pacificadora, o poder da prece. E aí começa a ele analisar a cada um a aproximação, averiguando que nós precisamos cada vez mais sermos um dos maiores receptores em nossas vidas. E aí o Clementino, ele começa a fazer um trabalho de aproximação com os pacientes, que aí vai começar no próximo capítulo, mas também eles perguntam ao Aulus, e como é que é para eles se adaptarem a cada um. Porque se o fluido dos espíritos são mais evoluídos, e aquele médium ainda não está em condições, não está capacitado para receber aquele fluido todo que era o ideal, porque ele vai receber, por exemplo, naquela noite, vamos dizer, 3 espíritos, né? Ele vai ajudar, vai servir de instrumento, de intérprete, com 3 irmãos ou 4, não sei quantos, mas é no máximo, né? 4, não pode ser mais, por médiuns, porque há um desgaste muito fluídico,
Você perde fluido, a gente não só perde fluido nas reuniões de cura, que trabalha com ectoplasma, mas também na mediunidade de efeitos inteligentes, nós também perdemos fluidos. Isso é falado no livro dos médios, que aí a gente também não vai voltar para ali. Mas, no entanto, meus irmãos, quando ocorre esse intercâmbio, eles, até isso a dificuldade, olha o trabalho dos espíritos, para manter aquele diapasão, eles diminuem ao ponto para detectar até aonde ele ainda pode alcançar. Olha aqui, eu só posso alcançar até aqui. Então, aquilo ali é disperso, imagina, gente. Eu deixo de absorver, porque se eu fosse mais inteligente, se eu fosse mais, usasse mais da sabedoria, eu ia buscar 24 horas e estar utilizando o meu tempo em algo salutar para mim, em algo mais espiritualizado, para que eu pudesse captar e absorver todo o contexto. Por isso que para ser um intérprete, meus irmãos, é preciso você ter um trabalho pessoal muito intenso. Não é simplesmente estudar, ter conhecimento, e nem desenvolver o campo da moral, mas é, acima de tudo, fazer o autoconhecimento. É você conhecer os seus limites, conhecer as suas necessidades, conhecer os seus desejos, as suas vontades. Porque quando você conhece, você sabe, né, até onde você pode chegar e até onde você pode desenvolver mais. E aí você tem condições até mesmo de compreender o irmão que está próximo. Aí você vai ter condições de captar, né, de ser um intérprete. Não pode ser 100%, porque nós sabemos que todo médium, ele tem, nem que seja, por mais que ele seja assim muito evoluído, não é 100% fidedigno à comunicação do espírito. Pelo menos 10% é da pessoa. Porque essa questão do animismo, gente, não é a questão de invenção. Eu não estou inventando, porque o animismo não é invenção. Ah, fulano, aquilo ali não foi uma comunicação, foi animismo. Gente, animismo é uma comunicação. É a própria existência do passado, experiências do passado, que o médium, ele entra em sintonia e aí há uma psicofonia e o doutrinador ou esclarecedor, que o nome agora é esclarecedor, ele vai ali ajudar. E vai ajudar a se evoluir. Não tem nada a ver, não é invenção. Como também pode ser o irmão ali, que vem falar através de um médium que está ali, mas ele também intervir porque ele é um intérprete. Então, a linguagem vai ser do médium, né? Ele vai captar a linguagem que é dele. E cada vez mais que ele se prepara, mas ele entra naquele intercâmbio maravilhoso e que a mensagem, embora, por exemplo, é feito aquele telefone sem fio. Eu digo uma coisa aqui, quando chega lá no final, né, aí você diz, mas meu Deus, é completamente diferente do que eu disse. Pronto. Esse é um intérprete que não estuda, que não se esforça, que não se conhece. Porque o livro dos médiuns, gente, ele é um livro que nos chama a nos conhecer. Ele não é somente para os médiuns ostensivos. Ele é um livro, tá certo? Excelente, que nos convida a você fazer um trabalho de autoconhecimento. Como é que eu sou? Até que ponto eu sinto alguma coisa? Até que ponto eu posso trabalhar numa reunião como essa, com os espíritos maravilhosos como esse, e eu vou ser um intercâmbio favorável para que esses irmãos saiam dali repletos de vibrações positivas, com a sensação de amor, porque é o amor que redime, não são as palavras do esclarecedor. Não é o esclarecedor que ele doutrina à luz do espiritismo, falando só de espiritismo, porque a maioria dos espíritos ali não são espíritas. Nós precisamos ali tocar com amor, tocar com carinho, tentar ter um campo empático com ele e sofrer com ele. É a mesma coisa quando você está ouvindo um amigo, o sofrimento de um amigo. Você não fica numa postura distante, você fica numa postura de captação mais próxima. Então, aí foi quando chegou o momento, né, que eles falam aqui no final, que a mediunidade é uma responsabilidade muito grande e que é preciso nós termos
um estudo imenso, né? Nos aprofundar imensamente para poder captar cada vez mais esse campo. Por exemplo, até eu estava pensando, quando eu estava lendo, dizendo, é como um ventilador que ele é quebrado. Que ele está quebrado com aquele barulho, a gente liga, fica... Aí eu disse, meu Deus, eu vou dormir. Eu só estou com esse ventilador. Eu ligo porque eu estou com calor. Então eu tenho que ligar. Mas o negócio fica... Ou eu desligo para não ficar ouvindo aquele barulho e dormir em paz. Porque aquele barulho eu não estou conseguindo dormir. Assim é o intérprete. Os espíritos chegam e dizem assim, meu Deus, esse ventilador, como é que está? Né? Esse ventilador, ele está batendo muito, porque se tiver, a gente deixa ele para lá, não é? E aí, assim, com a assimilação entre entre o nosso Raul Silva, que é o coordenador, o diretor, e o mentor espiritual, houve uma assimilação, como se ele estivesse tocando, ele fala, no instrumento. E ele afina aquele instrumento mediante ao grau que ali há uma simbiose. Então, gente, por isso que não são todos os médios que podem receber Bezerra de Menezes, por exemplo. Porque tem que existir essa preparação diária, não é somente na hora. Diariamente eu posso entrar em intercâmbio, assimilar qualquer espírito que eu esteja evocando, não só psiquicamente, mas pela minha conduta interna, pelo meu comportamento, pelos meus estresses, porque tem pessoas que têm um diapasão muito grande, tem um distúrbio bipolar chamado, né, que é a linguagem, mas isso também a gente observa que é uma obsessão, que hora a pessoa está feliz, né, alegre, hora a pessoa está para baixo, é aquela relação enorme, você não tem um diapasão de pensamento, um equilíbrio. E neste interim, você recebe as cargas de espíritos negativos, até mesmo para não ir ao centro, até mesmo para ali você ter uma lesão, uma enfermidade, uma dor de cabeça, intervir. E aí os espíritos, quando eles estão lá, com os encarnados e os desencarnados se tratando, que eu falei a última vez, se você entra em sintonia, você recebe todo um tratamento e você pode ali, tá certo? Haver uma dicotomia daquela influência negativa e você conseguir se libertar daquele cativeiro, não da aproximação, porque os irmãos precisam de tratamento, mas daquele vício, porque você chega numa casa espírita, você fica sintonizado com a linguagem, com a palestra, não fica no zum, conversando. Gente, ali não é para conversar, é para você entrar no canal espiritual, em sintonia. Assim são os espíritos. Quando o encarnado não quer nada com a vida e eles estão ali querendo ser ajudados, às vezes eles são levados, assistem, entram, eles ficam, se emocionam, entram no remorso e são encaminhados e os irmãos encarnados continuam do mesmo jeito. Então, tenhamos cuidado, porque não adianta fazermos várias desobsessões. Fazermos, olha, eu vou lá naquele centro, aquele centro é bom, então eu vou. Aí você faz o tratamento, faz... O problema não é a casa, gente. O problema não são os espíritos. Somos nós que temos que entrar em intercâmbio com as esferas mais evoluídas, mais superiores. Porque nós não precisamos ser papa-passe. Né? Papa-água fluidificada. São pessoas que estão sempre fazendo tratamento, tomando passe. Tomou passe, tomei a vida toda tomando passe. E tem pessoas que nem tomam passe. Nem se deita numa maca para receber quando tem tratamento fluídico, né? Não se deita, mas está sempre com energia, porque onde ele está, ele recebe, é um captador, um receptor de energia e também um transfusor de energia, né? Ele é um transmissor de energia, gente. Então, muitas vezes você está ali concentrado, mas também quando você sai para concluir da reunião, você esquece tudo aquilo. Aquela beleza que você ouviu, que se emocionou, aquela palestra de João, que todo mundo chora, que eu choro todas as vezes que eu escuto, não é isso? Mas você tem que estar ali e absorver aquela mensagem, gente. E não chegar lá fora e os espíritos, olha para ali, ela, vamos pegar de novo? Tá ali, ó, discutindo com o marido, né? Brigando, entendeu? Com ciúme, perguntando onde ele estava. Eu cheguei em casa e você ainda não chegou. Pronto, acabou. Não pode, gente, tá? Então, um beijo.
João, você quem sabe se a gente vai fazer as outras finais ou não. Agora, realmente, você decide. Não, imagina. Mas eu amei. Eu acho que era importante que esses capítulos eles fossem trazidos. A gente recebeu uma aula aqui com a irmã Edna. Estou muito grato, aprendi muito, né, nesse primeiro momento do estudo. E aí agora a gente continua entrando no capítulo 6, que se chama Psicofonia Inteligente. Então, esses colaboradores, esses irmãos, né, encarnados e desencarnados, sobre os quais a irmã Edna falou com a gente, eles estavam, né, ali na reunião mediúnica que, segundo André Luiz, estava acontecendo em muita harmonia. Pessoal, antes de nós entrarmos nesse capítulo, acho que tem uma consideração bem importante para a gente fazer, porque esse exemplo que a irmã Edna trouxe para a gente, né, relatado no capítulo que ela explicou, é um exemplo muito significativo para a gente pensar o poder que a nossa mente tem. A gente tem lá no Evangelho Cristo falando pra gente, sois deuses, né? E a gente sabe que é a mente do Criador que tudo criou. A primeira questão do Livro dos Espíritos, quando a gente tem a definição de Deus, né? O princípio inteligente, a causa primária, né, de todas as coisas, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí lá na questão 23 a gente tem a definição de Espírito dizendo pra gente que é o princípio inteligente do universo. Essa definição de Espírito. Então a gente vê que essa conexão que nós temos com o Criador, né, que o Cristo explicou de forma muito clara no Evangelho, é essa nossa capacidade mental, é o que nós somos em termos de mente. E aí, com a irmã Edna, nos primeiros capítulos, a gente viu a possibilidade que nós temos de construir um futuro em termos de materialização desse futuro. E como algumas forças, elas são extremamente poderosas para que a gente escolha um caminho do bem ou do mal. O amor é uma força poderosíssima para a gente poder materializar um futuro muito feliz, de coisas lindas. E aqui, no exemplo específico sobre o qual a irmã Edna conversou conosco, a culpa como uma força também poderosíssima para a gente materializar coisas ruins para a nossa vida. Então, essa reunião mediúnica, né, a qual nós estamos nos referindo aqui, ela estava acontecendo de forma muito harmônica, e aí 3 guardas, né, eles trazem um irmão, a gente está falando de desencarnados, eles trazem um irmão num estado muito difícil. Esse irmão, o André Luiz conta pra gente que ele havia desencarnado, né, mas ele não tinha consciência da própria situação. E a questão é que ele tinha desencarnado em plena atividade orgânica, né? Nós já estamos aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade. Por todo o caminho que a gente percorreu, a gente entende como, né, o espírito que estava ali, despreparado espiritualmente, despreparado em termos de bom sentimento, e no auge da vida orgânica, como é difícil o desencarne nesses casos, e como o apego à matéria, ele é muito superior. Então, esse irmão, ele estava em plena atividade orgânica, e o livro diz pra gente que ele morreu, né, de uma intoxicação letal quando ele estava em uma festiva loucura. É isso que André Luiz fala pra gente. Ele estava numa festiva loucura, e mais pra frente a gente vai entender qual é a situação desse irmão. Então, logo que esse irmão desencarnado aqui, ele faleceu, ele passou a obsidiar a companheira dele e usufruir, né, das sensações materiais que aquela obsessão proporcionava. Então, o André Luiz, quando analisa a situação, conta pra gente que ele enxergava pelos olhos dela, como a irmã Edna trouxe aqui a questão, né, da alimentação física, ele sentia prazer quando ela se alimentava, ele literalmente usufruía de toda e qualquer sensação material por intermédio, né, da companheira, que passou a ser o processo ali de obsessão da vida espiritual dele, né? Mas acontece que essa moça, né, que estava sofrendo o processo de obsessão, ela começou a ficar fraca, né? Estava ali sendo sugada. A gente já viu também nos outros livros como que funciona o processo de vampirismo e como isso realmente suga a energia vital, como isso consome fluido vital da pessoa que está encarnada. Ela começou a ficar fraca, e ela procurou um centro espírita para procurar ajuda, né, para tentar recorrer a alguma coisa, já que estava tão difícil a situação. E eles disseram que nesse caso, né, e aí já são os mentores
da reunião, explicando pra gente que nesse caso, né, eles não deixariam de atender a uma irmã encarnada aparecendo ali e que, né, seriam dois atendidos, né, na procura de uma. Então a gente está vendo aqui esse espírito que estava sendo aí o obsessor e essa irmã que estava sendo obsidiada. E aí tem uma citação aqui muito interessante, porque o mentor fala assim: para que essa moça se cure das fobias que presentemente, né, estavam assaltando ali a mente dela, que eram os reflexos da mente do obsessor, e aí, né, ela se sentindo tão apavorada em decorrência da atitude mental dele, que era apavorada, e a gente vai ver por que esse irmão estava assim. Ele diz que era necessário o afastamento dos fluidos que envolviam essa moça, né? E aí ele dá o exemplo aqui, né? Assim como é necessário muitas vezes para a gente ver um mármore que está sujo de lodo, a gente tirar todo esse lodo para a gente poder entender o que é que está ali. E aí os condutores, né, desse desencarnado, sob o comando do irmão Clementino, que, como a irmã Edna trouxe, era o mentor espiritual dessa reunião, se chamava Clementino, né, sob o comando de Clementino, eles colocam esse espírito obsessor ao lado da irmã Eugênia, que é a médium. E aqui, gente, o livro ele começa, né, quando a gente tem acesso às reuniões de desobsessão, a gente vê que o livro ele é um manual prático. Ele começa a descrever para a gente aqui, quais são, né, os passos para que essa possibilidade da desobsessão ela vire uma realidade. Então, ele traz aqui passos muito importantes. Então, primeiro, né, o mentor da casa, ele se aproxima da médium, ele aplica forças magnéticas sobre o córtex cerebral dela e depois, né, eles veem que saem ali vários feixes luminosos, né, na extensão dessa região aqui da glote, porque a gente, como a irmã Edna já trouxe, né, a gente já superou a ideia de incorporação, e a gente sabe que se trata de uma psicofonia. Então, eles falam pra gente que da alma, né, eles estavam notando que a alma da dona Eugênia, né, se afasta do corpo físico. E aí, ela fica ali próxima e algumas distâncias, né, de centímetros, a gente vai entender até o porquê, né, dela continuar ali perto do corpo físico. E aí os amigos espirituais vão trazendo o espírito sofredor para perto do corpo da médium, né? Então eles falam pra gente que eles viram que ele se sentava rente ali ao corpo dela e ocupando o equipamento mediúnico, né, se justapondo ao corpo da médium. E aí o André Luiz fala pra gente que ante aquele quadro, né, do que estava acontecendo ali, ele se recordou ali das operações, né, que ocorrem no mundo vegetal. E ele fala, né, em que uma planta se desenvolve à custa de outra. E é exatamente o que a gente está vendo aqui, né, para que o processo de desobsessão ele aconteça. E aí ele fala, né, que de repente suspiros de alívio se desprenderam do tórax da médium. E aí, né, por instantes, ele percebeu ali alguma espécie de agitação, que é o que a gente nota, né, antes de que tudo aconteça. Então ele fala que ele estava observando ali que alguns fios brilhantes, isso é muito interessante, gente, porque André Luiz pra gente detalha que ele via, né, esses fios brilhantes saindo, né, da fronte da médium, da Eugênia, e ligando à fronte do espírito obsessor, do espírito que passaria ali por aquele processo todo. André Luiz, né, ele olha super curioso tudo aquilo que estava acontecendo e o instrutor Aulus ele começa a explicar pra gente. Então ele fala que se trata, né, disso que a gente já chamou aqui de psicofonia, de um fenômeno mediúnico chamado psicofonia, e aí trata-se, né, e ele explicando de uma forma mais minuciosa, mais simples, de médiums falantes. E aí ele fala que apesar, né, de usar o corpo da médium, o espírito continua sendo controlado pela alma da médium que está ali próxima. E ele fala, né, que por essa ligação mental ela estaria absolutamente informada das palavras que ele pretendia dizer. Então, né, no influxo mental dele, ela estaria ali na capacidade e em plena possibilidade de contê-lo, se isso fosse necessário, né, no caso de impropérios e aquele bafafá todo que acontece, né? E aí, né, ele fala que pela corrente nervosa, a médium ela conheceria todo o processo de formação, né, de atitudes mentais, de pensamentos daquele espírito, apreciando tudo isso
previamente. E aí ele fala que o pensamento dele repercute sobre o pensamento dela como se fossem marteladas. É assim que ela sente o pensamento do Espírito. A irmã Valéria colocou até, quando a irmã Edna falou, eu lembrei e não comentei com vocês, mas em uma conversa com o Geraldinho, ele falou que o Chico admitia uma comunicação perfeita, aquela em que o Espírito pudesse, né, passar ali 90% do que ele estava pensando e o médium 10%. Então, uma comunicação perfeita ainda tem 10% de animismo, segundo o relato aí do Chico. Mas continuando aqui, falei porque a irmã Valéria comentou ali, o comentário dela passou aqui para mim. Mas continuando aqui, serviu, né? Serviu. E aí, mas vamos, né, continuar aqui no entendimento da sessão mediúnica. E aí ele fala, né, que a médium, a Eugênia, ela teria total capacidade de frustrar, né, e de romper mesmo, caso o espírito quisesse causar muito, né, causar muito tormento. E aí é muito interessante porque o Aulus, ele começa a explicar, quando ele fala para o André Luiz sobre a capacidade da médium de conter, que os espíritos envolvidos no auxílio, e aí contando com o médium, eles nunca podem descer ao nível do espírito que está precisando de ajuda. Porque se isso acontece, e a gente já viu isso lá com o André Luiz, no livro Libertação, né? Se você desce a possibilidade, né, de você se ferrar e realmente demorar muito para conseguir se reequilibrar, é uma possibilidade real e que precisa ser vigiada, né? A vigilância para não cair nessa atitude mental mais baixa, ela é uma necessidade muito real nesse tipo de trabalho. E aí ele fala aqui, né, que nas sessões de caridade, né, como estava acontecendo ali, o primeiro socorrista é o médium que recebe, mas, né, se esse socorrista, que é o médium ali, ele cair no padrão vibratório do socorrido, do espírito que está precisando de ajuda, ele fala que há pouca esperança. Olha o que ele fala, gente, que nesse caso do médium cair, há pouca esperança em um amparo eficiente. A possibilidade de ajudar de forma eficiente, ela fica realmente muito reduzida. E nisso, o Aulus, ele confirma, né, uma indagação de Laro, dizendo que nesse tipo de trabalho, o médium quase nunca se afasta do corpo, que foi uma observação, né, que André Luiz fez ali no início. E aí, ele fala assim, com um demente em casa, o afastamento é perigoso, mas se o nosso lar está custodiado por amigos, né, que têm a consciência plena de si, nós poderíamos, né, excursionar por muito longe e deixar a casa ali sob a proteção desses amigos. E ele fala que o domicílio estaria em segurança. Nesse sentido, tem uma história sobre a qual nós já comentamos, em que o Chico, né, e essa história está relatada no Mandato de Amor, em que o Chico estava, né, ali no trabalho de psicografia e ele é levado, né, pelo Dr. Inácio ao plano espiritual para psicografar lá, né, para que ele pudesse ser o intermédio aí entre uma mãe e um filho que estavam em planos espirituais, no plano espiritual distintos. Então, a possibilidade do médium se afastar do corpo quando tudo ali está sob controle e quando há outros espíritos, irmãos encarnados, que facilitem, né, uma segurança, aí o afastamento do médium se torna uma possibilidade. Nisso, o Aulus olha para Eugênia e fala assim, se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo num átimo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. E é mesmo, né, gente? Então, quando o espírito, né, o espírito sofredor ali, ele se fortalece no espírito da médium, começa aquilo que é muito comum. Ele começa a gritar, né, começa a se debater, e é muito interessante, porque aí, né, usufruindo, né, do magnetismo da médium e do fluido anímico, ele começa a dizer, estou vendo, ele recupera, né, ali o dom da vista e fica absolutamente exasperado, se debate, fala que está vendo, e aí começa uma coisa muito comum também, que se observa bastante nesse tipo de reunião, porque ele começa a reclamar que ele está preso. Estou preso, por que estão me segurando? Né, que é uma questão muito comum.
E aí os mentores começam a se aproximar dele, né, para explicar aquela situação toda. E aí ele fala, né, como é comum, se ele estava num tribunal, por que estão prendendo ele, né, por que estão recebendo ele naquela reunião de uma forma tão estranha. E aí ele fala, né, a mim, Libório dos Santos, ninguém ofende sem revide. Ainda começa a ameaçar as pessoas que estavam ali. E aí a gente começa a receber informações sobre a vida desse espírito, e a gente entende que ele sentia culpa por ter desamparado a mãe. Então, como a gente já falou aqui, a culpa é um sentimento muito poderoso para as materializações no sentido deletério. Ele sentia culpa porque ele tinha desamparado a mãe. E aí, ele prosseguiu ali alucinado. Quem poderá, né, suportar essa situação? Reclamando muito, falando que alguém estava hipnotizando ele, fiscalizando, olha como ele sente, fiscalizando o pensamento dele, porque ele não estava conseguindo. E por que, né, apesar de terem restituído a visão dele, estavam ali prendendo os braços dele, porque ele se sentia com braços atados. E aí, né, muito importante para a gente finalizar esse capítulo aqui, porque o Hilário ele começa a fazer algumas indagações que são importantes, são práticas aqui para a gente entender o que está acontecendo. Ele fala assim, se a médium, né, ela está consciente, né, como a Eugênia estava ali, e ouvindo as frases do comunicante, né, do espírito sofredor, né, que estava utilizando ali o corpo dela, ele pergunta, é possível que Dona Eugênia, a médium, seja assaltada por grandes dúvidas, que é uma questão aí também muito recorrente, né, nesse tipo de trabalho. É possível que a médium seja assaltada por grandes dúvidas, não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pelo espírito sofredor são as palavras do seu próprio pensamento, e nesse sentido ela não sofreria ali vacilações em detrimento dessa dúvida? E aí o Aulus ele explica para ele que isso é possível, né? que apesar da Eugênia estar habilitada e o caso dela ser outro, essa queda do médium, quando ele começa a duvidar do que é que está acontecendo, se é pensamento dele, se é pensamento do espírito sofredor, né? O que é o que ali naquele momento, isso acontece de fato, ela pode cair. E aí ele fala, e se a dúvida invadisse a Eugênia? E ele diz, o Aulus, né, o nosso grande professor aqui, que ela emitiria da própria mente, né, uma positiva recusa, expulsando o comunicante e anulando essa preciosa oportunidade de serviço. E aí, né, o Raul, como a Armédia trouxe aqui, né, o coordenador, o doutrinador, o esclarecedor, né, do processo todo ali, ele começa a conversar com aquele espírito que estava tão revoltado, e aí a gente entra no capítulo 7, que chama Socorro Espiritual. O capítulo 7 é bem o momento ali da doutrinação, né, do esclarecimento com o espírito. Então o Raul ele começa a conversar com o Libório. O Libório, no primeiro momento, ele pergunta se o Raul era um padre, ao que o Raul nega, né, falando que ele não era um padre, ele era só um amigo. E aí o Libório, a gente começa a entender quem ele era. Ele fala assim, não, amigo não. Porque quando você não tem dinheiro, você não tem amigo nesse mundo. E eu não tenho dinheiro, então como é que você pode estar dizendo que você é meu amigo? E aí ele fala, eu não tenho amigo, eu só tenho a Sara. E aí ele fala, me tiraram tudo, mas a Sara eu não largo. Então olha que processo complicado de obsessão. Ele fala várias vezes aqui, né, na comunicação, a Sara é minha, a Sara eu não largo, a Sara é a única coisa que me resta. Coitada, né? Coitada dessa Sara. E aí, sob o impulso, né, do Clementino, e aí a gente vê como a irmã Edna trouxe a prece, né, gente, a importância da prece, o poder da prece. O Clementino, ele induz o Raul a chamar uma oração, e naquele momento, né, da oração, que é uma oração linda, gente, vale a pena, a gente não pode trazer aqui porque ela é mais longa, a gente tomaria muito tempo relendo, mas uma prece linda, e nesse momento da prece, como já aconteceu, a gente já viu em vários livros, o ambiente ele é modificado. Aí as atitudes mentais elas se tornam mais brandas, os corações mais abertos para receber, né, uma palavra edificante. E o Libório, né, naquele momento da prece, ele se sente extremamente tocado. E depois disso vem uma parte
muito interessante. O irmão Clementino, ele faz um breve sinal ali, né, para um dos assessores espirituais da reunião, né, um dos assessores espirituais, e eles muito apressadamente trazem para ele uma peça que também é muito comum de se ver, uma peça, e aí o André Luiz fala que parece uma tela com uma gaze muito tênue, né, e aí tá uns dispositivos especiais, e aí ele fala que media ali um metro quadrado aproximadamente. E aí o mentor espiritual da reunião, né, ele começa a manobrar aquela peça, né, com algumas chaves em alguns ângulos, e o aparelho, né, ele se cobre, aquele aparelhinho, ele se cobre de uma massa fluídica, né, e aí ele fala que ele fica branco e com uma espécie de vibração ali naquela tela. E aí, né, ele se coloca ali mais uma vez perto do Raul, do doutrinador, e aí começa, como a irmã Edna trouxe, a importância do doutrinador, né, do esclarecedor, estar aberto à intuição, que essa seria a principal mediunidade, né, de intuição, para ele receber ali, conseguir se literalmente se locomover e agir da forma que é necessária dentro da reunião. E aí ele começa a ser mais intuído, e intuído de uma forma mais direta e mais próxima pelo Clementino. E ele fala, chega perto do espírito e fala: lembre-se, meu amigo, lembre-se, faça um apelo à memória, veja à frente os quadros que se desenrolarão aos nossos olhos. Então é literalmente isso, gente. O doutrinador, ele pega, ele mostra, né, pro espírito que está ali na psicofonia, que está sendo auxiliado, isso no plano material. No plano espiritual tem esse aparelho, que é essa coisa branca, né, com fluido ali e com uma espécie de vibração, e aí nesse aparelho o espírito começa a ver a cena, a retomar a memória. E uma coisa importante aqui da gente se lembrar é que no livro Entre a Terra e o Céu, o Clarencio trouxe esse esclarecimento pra gente de que a memória é como se ela ficasse realmente, não é a mesma coisa, mas eu tô falando aí do espírito, como se ficasse gravada numa placa a qual o espírito vai poder ter acesso desde sempre, do tudo que ele foi, né, para retomar quando isso for necessário e quando ele tiver essa possibilidade. Então a gente está percebendo que esse aparelhinho aí, que é usado, né, nas reuniões de obsessão, ele torna ali possível, ele possibilita que o espírito traga, né, a mente consciente nesse momento, né, com animismo, com fluido anímico da médium, traga consciência essas memórias que são importantes para libertar ali algumas emoções para que a desobsessão aconteça. Então, né, começa a cena, mostra ali para ele, né, nesse aparelhinho, o espírito começa a ver então uma noite em que tinha um burburinho carnavalesco, né, uma algazarra. Começam a ver a cena ali. A mãe dele, né, a mãe do Libório, ela estava numa cama, ela estava muito prostrada. O André Luiz conta, né? Eles contam aqui pra gente que essa mulher, ela estava com problemas cardíacos, muito próxima do desencarne, estava muito mal, com problemas no coração, e ela começa a implorar, né, naquela cena ali, para que o Libório não saísse de casa. Então olha aí a cena, gente, é uma noite de carnaval, a mãe doente, prostrada, pedindo pro filho o auxílio. Né, por favor, não saia de casa. O Libório mente para ela. Ele fala que ele não sairia e que ele apenas precisaria ir comprar, né, os remédios dos quais ela precisava. Olha o que ele conta para a mãe dele: eu vou ter que dar uma saidinha rápida para pegar os seus remédios, mas fora isso eu volto muito rapidamente. E aí, contam para a gente aqui nessa tela, a gente vê o que está acontecendo, que ele pega ele abre uma gaveta e pega o único dinheiro que essa mulher tinha para o remédio. Ele pega esse dinheiro e vai desfrutar, né, do carnaval no clube do qual ele fazia parte. Então é esse o contexto aí no qual o Libório estava inserido. E aí os amigos espirituais, né, eles vão ali. Olha que coisa, gente. Quando a gente está fechado para a espiritualidade mesmo. O livro conta pra gente que nessa noite tão triste, os amigos espirituais vão à casa dele, imploram, tentam atingir a mente dele, implorando para ele não sair de casa, para ele ficar ali com a mãe dele. Mas ele não, né, que estava muito doente, mas ele não dá ouvidos à espiritualidade e sai
né, o espírito aqui conta que ele estava impermeável nesse momento aí da existência desse espírito, impermeável a qualquer sentimento de compaixão. E a gente está vendo aqui, né, pela própria mãe, não tinha compaixão pela própria mãe. E aí, gente, por 3 dias e 4 noites consecutivos, ele se entregou ao carnaval, né, a loucura carnavalesca. E aí esqueceu que ele era filho, esqueceu que ele tinha uma casa, esqueceu de tudo e se entregou ao carnaval. E aí somente na madrugada de uma quarta-feira, né, quando ele já estava estafado de tanto, né, pular o carnaval e semi-inconsciente de tanto ingerir bebida alcoólica, a mãe dele, tadinha, ela foi, né, naquela doença, socorrida por braços anônimos, né? Provavelmente ela passou mal e alguém chamou alguma ajuda, não foi ele, ela foi socorrida, e aí ela não conseguia mais reconhecê-lo, né? Porque ela também já estava muito próxima da morte, ela estava aguardando, o livro fala pra gente que ela era muito resignada, estava aguardando a morte de forma resignada, e aí, né, nessa noite de quarta-feira, ele se encaminha para o quarto dos fundos da casa, né? Na expectativa de tomar um banho que refizesse ali, né, a atividade orgânica. Mas aí, né, estava estafado, tinha bebido muito. 3, né, o livro falou aqui, 4 noites e 3 dias, então festou muito. Ele querendo comer alguma coisa, ele abre um gás e se senta para esperar na cozinha, né, para ver se ia cozinhar alguma coisa. O corpo, que estava exigindo descanso, cai ali, né, prostrado, porque ele não tinha mais energia depois de 4 dias de carnaval. E aí, né, naquela loucura da folia, ele dorme, a fadiga, né, insuportável, e aí ele, né, se desapercebe de si mesmo e dorme, semi-embriagado, né, e perdendo a existência, né, ingerindo aquele tóxico ali do gás. E aí acharam ele, né, numa manhã clara de sol, num rabecão ali, levando ele pro necrotério como um simples suicida. Então essa é a situação de culpa em que o Libório se meteu, né? Não quis ajudar a mãe, quis ir pular o carnaval e morreu, né, ali na loucura do carnaval, asfixiado pelo gás da cozinha. E aí, nessa altura, né, como se ele estivesse voltando de um pesadelo, então tudo isso aqui que a gente contou era ele rememorando na reunião de desobsessão, ele tendo acesso à memória, isso aqui. Então, de repente, quando ele vê tudo que aconteceu, ele se lembra, aí ele brada desesperado, minha mãe, minha mãezinha, onde está a minha casa? Começa a gritar pela sala e fala, eu quero a minha mãe. Tarde demais, né, gente? Mas graças a Deus, né, a gente tem aqui no livro a informação de que a mãe dele era um espírito mais evoluído, e o Raul pede para ele se acalmar. O Raul fala, olha, se acalma, porque a sua mãe está em esferas mais elevadas e ela está orando por você, ela está pedindo por você. E aí ele começa a chorar. E aí tão grande, né, surge ali para ele essa crise emotiva, que o mentor espiritual falou que eles precisavam se apressar para desligá-lo da médium, porque acabaria afetando o organismo dela, porque de fato ele começou a ter emoções muito fortes, e aí né, poderia prejudicá-la, então eles começam um processo, né, de desligamento. E aí o Libório, né, num fundo muito profundo ali, processo de transformação, ele se afasta da médium, e a Eugênia volta ali, né, a nossa médium do livro, para a posição normal. E aí, como ele estava, né, a tela, né, o objeto ali tão curioso, estava regressando, né, para como estava no início, né, mais branca, o André Luiz começa a ficar curioso e fazer algumas perguntas sobre o que seria, né, aquele aparelho. E aí o Aulus, como sempre, muito gentil, né, para explicar para eles, fala que esse aparelho, ele tem um nome, é condensador ectoplásmico, esse é o nome desse aparelhinho, né, famoso. E aí ele fala que ele tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião. Olha que interessante, como todos os componentes da reunião de desobsessão, eles são importantes, né? E aí reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a observação ali da espiritualidade, que está vendo o que está acontecendo, mas também, né, para a análise do doutrinador, que recebe em seu campo intuitivo. Então, olha que coisa legal, gente. O doutrinador da reunião, não,
mesmo quando ele não está vendo ali tudo que está acontecendo na cena, ele recebe, né, aquele contexto todo por meio da intuição. E aí, né, para poder continuar auxiliando ali de uma forma mais física e material o espírito que está participando e sendo auxiliado. E aí o Aulus explica que não tem nada, né, demais no mecanismo desse aparelho e que ele realmente contempla os reflexos da mente daquele que está olhando, né? E esse é o grande do aparelho. E o espírito sofredor começa a ver tudo aquilo como se fosse um espelho dos reflexos mentais da memória, né, de tanto tempo. E aí as energias ectoplásmicas, elas, para que aquilo aconteça, para que aquela imagem se produza e haja, né, a possibilidade do espírito rememorar, são, né, usadas as forças ectoplásmicas de todos os participantes da reunião. Então, mesmo que tenha alguém meio distraído ali, vai estar doando ectoplasma para que a reunião aconteça, né, em favor daqueles que precisam de ajuda. E aí o Aulus pede mais atenção para eles, né, para todo mundo entender o que é que vai ser explicado, e nesse momento a gente entra no capítulo 8 com o irmão Cris. Então vamos lá. Capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica. O capítulo 8 começa com o espírito ali dementado. Logo depois desse atendimento, entra outro espírito ali na sala de reunião, né, atravessando pela parede. André Luiz descreve esse espírito numa situação muito, muito complicada, né, se apresentava ali como um fidalgo, né, um nobre, porém muito fétido, né. O André Luiz descreve que assim que ele entrou, começou um cheiro muito forte, um cheiro bem fétido, que parecia realmente que ele estava saindo de um pântano lamacento, porque ele estava muito desfigurado, muito sujo. Ele tinha um semblante tão frio, né, e tão maligno, que o André comenta que assim que ele entrou, os outros espíritos que estavam necessitados ali se assustaram muito só de vê-lo ali, né, e saem correndo de medo dele. Ele espantou os outros espíritos que estavam ali. Ele ainda carregava um chicote na mão, né, e tentando chicotear esse chicote, né, esbravejando, gritando, perguntando o que ele estava fazendo ali, né, porque não era da vontade dele estar ali. E André Luiz continua descrevendo aquela situação bem confusa, com esse espírito gritando. À medida que ele ia gritando, ele contava mais sobre ele, um pouco mais sobre ele, que todos iam pagar caro, né, o que ele tinha sofrido, citando a Revolução Francesa ainda, né, e seus impactos com aquelas ideias, né, libertárias. Aí só para contextualizar que aqui, só para sabermos quanto esse espírito estava estagnado no tempo, né, a Revolução Francesa aconteceu em 1789 a 1799, 1700, olha o tanto de tempo que esse espírito estava parado. E que tais ideias, né, não poderiam chegar aqui no Brasil de qualquer jeito, pois os privilégios dos nobres são invioláveis, que os reis são indiscutivelmente escolhidos por Deus, e ele continua ali defendendo essa postura escravagista ali com muita raiva, dizendo que ele iria matar mesmo os escravos que tentassem fugir dele. E aí o instrutor Aulus, né, explica que esse espírito foi um fazendeiro muito rico, mas também muito desumano. Foi um verdadeiro carrasco dentro dos escravos dele. Desencarnou no fim do século XVIII, mas ainda mantém a mente estragada pelo dinheiro, pelos lucros e justamente pelos escravos. Se converteu em vampiros de almas encarnadas, que eram próximas dele, né, naquele período do Brasil colonial ainda. André Luiz repara algo bem estranho nos olhos desse espírito, porque o André Luiz vê que ele olhava, mas, né, os olhos mexiam, mas os olhos dele eram bem vidrados. E o instrutor Aulus já percebe ali, né, essa indagação de André, e fala que realmente ele não estava enxergando porque as faculdades da visão, né, se desequilibraram pelo seu próprio perispírito, ou seja, a culpa envenenou aquele centro de força, o qual ele agrediu por ter queimado os olhos dos escravos que tentavam fugir com né, em forma de terrorismo ali para os outros. Os escravos que resistiam ao ferimento nos olhos, ou seja, né, porque eram ferimentos bem bruscos, os escravos que sobreviviam eram jogados vivos para os cães raivosos serem
mortos-vivos ali. É muito triste. Ele espalhou terror em volta dele mesmo, conquistando fama, riqueza, mas ao desencarnar, encontrou todas as suas vítimas, todos os escravos que ele maltratou. Alguns, né, o André, o Aulus fala que alguns com mais evolução espiritual conseguiram perdoar, mas outros não tiveram tanta força ali para, né, para perdoarem espontaneamente. Por ser tão materialista, não percebeu o próprio desencarne, acredita que está, né, encarnado ainda, convive entre o desespero, o remorso e acredita estar sendo preso pelas próprias vítimas. Aí o André Luiz comenta que eles, né, posicionaram ele ali, esse espírito, né, junto à irmã Celina, aquela outra que a gente falou. André até repara que era bem contrastante ali ver esse espírito ao lado da irmã Celina, né? Porque ela tinha uma aura muito luminosa, né? Que emanava luz ali em volta dela. E aí rola até um medo ali do André Luiz, né? Ele pensa assim, não, mas será que ela vai aguentar aquela sujeira toda perto dela, né? Ele estava até preocupado ali com ela. E o instrutor Aulus explica que sim, que justamente por ela ter essa capacidade, ela era mais capacitada para receber aquele espírito bem dementado. E que o ambiente era realmente preparado para aquilo mesmo. A luz que envolvia o grupo diluía aqueles fluidos densos. Por isso que cada médium possui, né, uma característica própria. Para cada grupo tem uma assinatura magnética própria de preservação e defesa. Isso é muito interessante. Do mesmo jeito que as nuvens infecciosas da psicosfera são diluídas diariamente pelo Sol, a sala faria o mesmo papel ali, o grupo faria o mesmo papel. O instrutor Aulus aqui nos dá uma nova visão científica, inclusive podemos até, né, constatar isso, essa mecânica que ele vai falar no livro Pensamento e Vida, a qual a gente sempre refere aqui, e ele fala assim: os raios luminosos da mente a serviço do bem caem sobre as construções do mal como descargas elétricas. Aí nesse momento você vê o poder do nosso pensamento, né, e a força que a gente tem, como o próprio João falou no capítulo anterior. E aí nesse momento o instrutor Aulus pede para o André e Hilário ficarem observando ali a irmã Celina, que ela já estava ali fora do corpo. Ela recebe um detalhe muito interessante, que ela fora do corpo, ela recebe o espírito ali de braços abertos, né, como se fosse um filho dela, muito interessante. E ela fala que um amigo espiritual ali, né, um daqueles guardas espirituais que a irmã Edna falou no capítulo anterior, conduz ele até o corpo físico ali da Celina, que já estava sentada ali à mesa há muito tempo, a qual se une ao corpo físico, e ele conta um detalhe muito interessante, que ao aproximar o corpo, o espírito dele ali perto do corpo físico ali da irmã Celina, que já estava fora do corpo ali do lado dele, o corpo dela atrai ele como se fosse um imã, assim, ele fala que é muito rápido, é tipo um encaixe muito rápido. E aí ele fala que fios brilhantes partiram ali da mente da Celina, né, imantando todo aquele espírito. Antes, né, aí o André fala assim que ele antes estava tão, né, dono de si ali, esbravejando, mas ele estava ali, né, contido agora no corpo, um pouco mais calmo, justamente pelas qualidades morais e positivas da irmã Celina. Por mais que ele quisesse, né, brigar e gritar, a nobreza moral e o autocontrole da irmã Celina o impediam de se manifestar daquele jeito. Olha só, o próprio corpo físico dela, né, não ressonava com o que ele queria. Ele estava totalmente controlado, como se estivesse dentro de um aquário, tentando quebrá-lo, logicamente, né, mas sem conseguir. André Luiz até descreve vê-lo muito irritado, só que, né, conseguindo falar um pouco mais alto só. A única coisa que ele conseguia era falar um pouco mais alto, dizendo que ele era o José Maria. Aí ele já começa a falar o nome dele, né? Além de ele continua reclamando muito, mas apesar de estar bravo, ele estava bem menos agressivo por estar ali naquele ambiente, né, da irmã Celina. Vendo o André Luiz, né, com tantas perguntas ali em mente, o instrutor Aulus começa explicando que a irmã Celina é uma sonâmbula perfeita. E aí, olha só, os sonâmbulos de plantão, a capacidade que vocês têm. Sua psicofonia acontece sem a ligação do seu cérebro com a mente do espírito que ela recebe.
sua espontaneidade é tão grande, que ela não tem dificuldade de se desligar automaticamente do corpo físico, perdendo provisoriamente o contato com seu centro motor cerebral. Que, né, a gente vê a diferença do comportamento da irmã Eugênia, qual o João falou, né, e da Celina, que difere um pouco. O instrutor Aulus continua explicando que a posição mediúnica de Celina é de extrema passividade. E aí ele dá mais uma dica aqui. O sonambulismo é uma facilidade mediúnica de passividade. Por isso mesmo, ela permite que o espírito que ela recebe exteriorize mais a própria personalidade. Não quer dizer que ela fique ausente, né, e totalmente irresponsável ali fora do corpo. Pelo contrário, ela atua como uma mãe generosa, auxiliando o sofredor, que ela acolhe, né, o protegendo com sua bondade. Olha o tamanho da evolução da irmã Celina e a capacidade nessa sonambúlica dela. Ela exerce o sacrifício voluntário de um coração maternal. Irmão Cris. Oi. Só a irmã Edna, acho que ela queria fazer uma observação, né? Diga. Eu não vi, porque perdão. assim, a Valéria está perguntando, não é nem por causa da Valéria, porque eu vi aqui, o nome é psicofonia sonambúlica, que o nosso irmão está comentando muito bem. Gente, mas a gente não pode misturar a psicofonia sonambúlica com o sonambulismo. Há uma diferença muito grande. O que ele está falando aqui, é bom deixar claro, que existe um tipo de médiums que é chamado de médiums de transe sonambúlico, que é ela. Eles não se afastam 100%, mas há um desacoplamento total do perispírito, que ele entra no estado de torpor, pode até ficar dormindo, o perispírito com o espírito, porque o duplo etérico fica no corpo físico, e ali o espírito ele toma todas as cordas vocais, a psique, até o batimento cardíaco, eu já senti isso, a sudorese, tudo é 100% do espírito. E muito pouco, quando retoma esse médium, ele tem lembranças de lapsos, ele praticamente não lembra praticamente de nada. Ele se é o chamado de médium consciente, mas que na realidade é essa mediunidade de psicofonia sonambúlica, que é diferente do sonambulismo. O sonambulismo a gente pode dizer que é médium anímico, porque é quando aquele se levanta do corpo físico à noite e que ele mesmo, o próprio espírito, incorpora no seu próprio corpo. Ele pode falar com o espírito, mas não recebe. O espírito não usa da psicofonia. Por isso que é médium anímico, porque ele fala e transmite, é diferente. Então, essa aí da psicofonia sonambúlica, ela pode ter o sonambulismo, mas não necessariamente ela tem o sonambulismo. Não é isso, João? Sim, é uma coisa muito importante, porque ele fala assim, o sonambulismo é uma facilidade mediúnica. Não quer dizer que a pessoa está preparada para desenvolver aquilo. É uma facilidade mediúnica, né? Todos nós temos a capacidade mediúnica, mas a partir do momento que você identifica algo, você tem que desenvolver, estar disposto a usar isso a favor, né, do servir. Então, é uma facilidade, não quer dizer que você já tem uma mediunidade, você tem uma facilidade de exercer uma mediunidade que é completamente diferente. Então, o sonambulismo é uma facilidade mediúnica de passividade. Ele já até fala bem caracterizado. E aí ela fala que justamente, aí voltando ao ponto, que sobre a irmã Celina, sobre justamente essa capacidade, ela fala que ela tem o poder de exercer ali o sacrifício voluntário de um coração maternal, né, para justamente, né, receber ele ali com muita doçura, né? E o Hilário, nessa hora, pergunta se a irmã Celina era capaz de lembrar daquela situação, né, do José Maria ali falando aquelas coisas, e o instrutor Aulus diz que se ela quisesse, ela poderia sim, mas, né, ia gastar energia porque ele não estava falando muita coisa ali construtiva, mas que pelo conteúdo, né, realmente não seria ali voluntário, ou seja, não teria muito, vamos dizer assim, né, não teria o porquê que ela lembrar daquela situação, mas que ela poderia sim. O instrutor Aulus continua explicando, aí ele vai falando mais um pouco sobre o sonambulismo puro.
Ele vai falando assim, o instrutor Aulus continua explicando que o sonambulismo puro, em mãos despreparadas, não é muito útil para a construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente em quem não tem evolução moral suficiente para a própria defesa pode sofrer possessão nociva e vampirismo. Né? E que se fosse, ao contrário, a Celina recebesse um espírito moralmente superior, aí no caso ela seria controlada naturalmente. Então, do mesmo jeito, né, que o rio, ele fala que do mesmo jeito que o rio, né, se beneficia da chuva que cai do alto. E aí o capítulo termina com a retirada já ali desse espírito muito dementado, depois que ele foi, né, assessorado, que ele foi encaminhado, o chefe da reunião conversa com ele, e aí depois que ele recebe ali um tratamento, né, fica um pouco mais calmo, eles retiram ele da sala, ainda bem transtornado, né, mas muito tocado pelas palavras, né, de evangelização, né, de edificação que ele teve, e aí ele vai sendo levado para uma instituição de socorro distante, e aí entra um capítulo 9 que chama Possessão, né? O capítulo inicia com um homem adoentado, que estava ali naquela fila, naquela sala, como a irmã Edna falou, né? No início tinha pessoas ali esperando, então ele estava ali naquela fila de 4 pessoas, não falava coisa com coisa, e aí quando o irmão Clementino, né, que é já no plano espiritual, que era o que presidia a reunião ali no plano espiritual, né, o irmão Clementino, se referindo a esse homem, diz ao instrutor Aulus que eles iam permitir a manifestação, né, que ele estava sofrendo. E aí eles se aproximam dele, estava acompanhado ali pela sua mãe idosa, quando os guardas espirituais permitem, né, a passagem de um espírito também muito dementado. Entrou gritando ali, é a hora que ele entra ali, ele já entra gritando, Pedro, 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 muito bravo, né? O André descreve que esse espírito, quando chega mais perto desse homem, né, o tal Pedro, que estava ali na sala encarnado, né, faz com que o Pedro grite como se estivesse tomando um choque. E aí o André descreve que nesse momento o Pedro cai no chão, né, tipo, ele dá um grito e cai no chão de imediato, né, nem dando muito tempo ali para a mãe dele amparar a queda. E aí, né, sobre a influência do Clementino, né, o chefe espiritual, o Raul Silva, que era o chefe, o presidente ali da mesa, o que presidia a reunião, instrui, né, para levarem o Pedro ali para uma sala mais próxima, e aí o Raul incube a irmã Celina justamente para o trabalho de ajuda e amparo ao Pedro. André Luiz explica que eles deixam ali aquela sala de reunião e os acompanham ali até esse quarto, né? E aí ele fala que esse espírito estava muito agarrado ao pescoço do Pedro, como se estivesse estrangulando ali com muita força, com muito ódio. André descreve que ao reparar Pedro naquela situação difícil, ele poderia com a sua experiência médica ali, né, com a experiência que ele teve como médico, né, de fazer um diagnóstico como se ele fosse um epilético, uma vez que todos os seus sintomas clássicos da epilepsia se apresentavam nele. E aí ele fala que estava muito pálido, né, com os músculos ali muito retraídos, muito rígidos, né, com os dentes cerrados, bem fechados, né, os braços retorcidos ali, como até ele faz uma analogia como galho de árvores, né, realmente um quadro de epilepsia na visão de André como médico. Celina e a mãe, né, de Pedro, né, ficam ali do lado dele, fazendo uma prece, né, a Celina ali mandando fluidos e magnetizando ele. E aí depois, né, daquela rigidez muscular que ele vai tendo, que ele passou, começa a ter as convulsões. E aí ele começa a virar e remexer os olhos ali continuamente, né? O André Luiz, né, continua ainda fazendo os diagnósticos dele, fala que a face dele fica muito vermelha, uma vermelhidão facial, a respiração muito ofegante, né? E aí ele fala que, me corrija se eu estiver errado, tá, Edna? As efícteres se relaxam, efícteres, né, são aqueles músculos que fecham, tanto na saída da urina quanto na saída das fezes, fazendo com que a pessoa, né, naquele estado ali epilético, urine e defeque, né, involuntariamente. E André Luiz comenta que esse espírito xingava muito e continuava a dizer
né, que queria fazer justiças com a própria mão, ele estava muito, muito alterado. Ele estava completamente conectado mentalmente ao Pedro, né, que tinha o córtex cerebral totalmente envolvido em uma massa fluídica bem densa, né, e o instrutor Aulus explica que era um caso de possessão completa. Mas, na Terra, seria um caso de epilepsia. Perde a ligação com o cérebro físico. Todas as células do córtex sofrem um bombardeamento e as emissões magnéticas tóxicas. Fica com os centros motores desorganizados. Todo o cérebro está pastado em fluidos deletéricos. Temporariamente não pode se governar, nem terá a memória que está acontecendo nesta matéria, mas que em espírito ele está arquivando todos os detalhes dessa situação em que se encontra, enriquecendo o patrimônio das próprias experiências. Na definição da medicina terrestre, presenciamos um ataque epilético. Entretanto, identificamos como um transe mediúnico de baixo teor por duas mentes totalmente desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco. Por muitos anos, eles rolaram nas zonas purgatoriais, duelando. Já com Pedro encarnado, os reencontros de ambos são agora mais espaçados, ou seja, o que o instrutor Aulus estava explicando é que eles viviam se agarrando no plano, né, nas ondas umbralinas, e que agora os fenômenos ali, né, da epilepsia, era justamente o alganfaiamento deles, né, temporário, para justamente eles irem se reestruturando. O fenômeno o qual observamos, o instrutor Aulus continua explicando ao André, que o fenômeno a qual eles estavam observando por Pedro ter ainda o perispírito lesado em centros importantes, ou seja, ele estava naquela condição porque ele lesou muito o perispírito dele. André Luiz nos descreve que Celina ali continua naquela prece profunda ali, rogando ao Altíssimo, emitia raios de luz ali em cima do Pedro ainda, porque o espírito ainda estava muito furioso, fazendo com que o obsessor, né, começasse a se desligar ali de Pedro, como se ele tomasse um anestésico, né? Os guardas espirituais conseguem tirar ele dali depois, né? E aí o Pedro adormece um pouco, Celina ampara a mãe, né, naquela situação ali de ver o filho dela contorcendo, né? Toma uma água fluídica, e o Hilário pergunta uma coisa muito interessante ao instrutor Aulus, e ele vai e pergunta se mesmo com essa carga doentia poderiam considerar Pedro como médium, se ele poderia desenvolver essa mediunidade. E aí o instrutor Aulus fala, né, responde que, dizendo que o Pedro é um espírito ainda muito endividado e ainda, né, mas está tentando ali se redimir. Possui o que eles chamam de mediunidade de provação. Como desenvolver no sentido... Ele fala que como desenvolver, porque ele pergunta assim, será que ele pode desenvolver? Aí o instrutor Aulus fala assim, como desenvolver, no sentido melhor da palavra, quer dizer, retirar um invólucro, Pedro, antes de tudo, precisa desenvolver primeiro o seu reajuste. Vinda a essa casa espírita, encontrará a força para se refazer dia a dia em contato com os amigos orientados pelo Evangelho. Pedro e seu obsessor incorporarão abençoados valores de compreensão e serviço, modificando gradativamente o campo das forças mentais. E aí ele vai continuando dizer que aperfeiçoando a individualidade a fim, né, que a mediunidade mais tarde aí sim seja, né, cristalina. Aparelhos mediúnicos não se improvisam, precisam de esforço, sacrifício, coragem e tempo. Sem amor e devotamento não será possível criar grupos e instrumentos de intercâmbio. E aí o instrutor Aulus coloca a mão na fronte de Pedro, né, por um tempo, e explica que essa luta, né, para justamente ele trazer esse caso ali para o Aulus e o André, para o Hilário e o André entender por que eles estavam ali naquela situação. Ele põe a mão ali na fronte dele e começa a acessar as memórias, e aí ele fala que na metade do século passado, Pedro era um médico que abusou muito da missão de curar. O obsessor era irmão consanguíneo dele, cuja esposa o Pedro seduziu. E para ficar com ela,
né, o Pedro prejudicou o irmão socialmente, financeiramente, até internar no hospício por muitos anos, completamente desorientado e inútil à espera da morte. Já desencarnado, ao ver a esposa com o irmão, se envenenou de ódio, atacando os dois até o desencarne de ambos, reunindo os três em angustioso processo de regeneração. Aí ele fala que a esposa, ali, um pouco menos culpada, ele não tira a culpa dela, né? Ele fala um pouco menos culpada, foi a primeira a reencarnar, recebendo o Pedro como próprio filho, ou seja, a mãe que estava ali, né, vendo aquela situação, era a esposa, né, a qual traiu ele com o irmão. E aí vai falando que, né, que justamente o Pedro estava ali, né, purificando, né, o amor em sua alma. O irmão, o obsessor, ainda não encontrou forças para se modificar e continua vampirizando Pedro. Ninguém ilude a justiça divina. As reparações são apenas transferidas através do tempo, mas são sempre fatais. O acaso não consta nos desígnios superiores. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. Pedro possui ligações afetivas do passado com o dever de auxiliá-lo. Caso Pedro continue em nossa consoladora doutrina, sem dúvidas abreviará muito tempo de expiação. Convertendo-se ao bem, modificará o tônus mental do obsessor. Ou seja, se ele modifica também o obsessor, porque a corrente mental era única, né? Que se verá arrastado à própria renovação pelos seus exemplos de compreensão, renúncia, humildade e fé. Ainda assim, mesmo depois de acabar a possessão, Pedro sofrerá os fenômenos mais leves da epilepsia. O instrutor Aulus ainda termina o capítulo ali, já dizendo que os médiuns de hoje, que vivem grandes provas, transformam-se em valiosos trabalhadores no futuro, para abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E o problema é aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. E aí acaba o capítulo 9. Assim seja. Que bênção, que lindo. Gratidão. Mais uma aula aqui pra gente com esses dois capítulos. Pessoal, a gente tinha conversado, né, sobre fazer hoje os outros capítulos da Irmã Régina. Só que a gente já está chegando a 2 horas, né, de live. Então a gente vai ter que fazer a mesma dinâmica. Na semana que vem a Irmã Régina começa e ela, né, segue com os capítulos que nós combinamos. Que realmente a gente já está em 1 hora e 50 minutos. Graças a Deus, né, porque foi um estudo muito edificante. Eu quero fazer um comentário sobre o primeiro capítulo que o irmão Cris trouxe, porque essa questão das nossas ondas mentais, elas serem, né, fortificadas ou enfraquecidas, a gente tem uma dica prática, gente, que é uma dica assim, para levar realmente para a vida, no livro Missionários da Luz, que é o 3º da coleção, em que em um determinado momento ali, o Alexandre ele invoca por pensamento um instrutor chamado Francisco, e esse instrutor traz uma dica de ouro para a gente. Ele diz assim: os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso. Aí que vem a grande diferença do que o irmão Cris trouxe, porque isso aqui, gente, é para a gente realmente levar para a vida. Olha o que ele diz: não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Olha aí, gente, a importância de nós orarmos à noite e de entendermos o magnetismo lunar como algo que fortalece a nossa criação mental e traz aí a possibilidade de nós vivermos algumas coisas que, né, a gente queira materializar, queira conseguir, e usando essas dicas práticas, óbvio, né, sem interferir na vida e no livre-arbítrio de outras pessoas e nem desejando o mal para ninguém, porque isso, né, quando a gente deseja o mal para alguém, nós somos os primeiros a absolutamente ficarmos invadidos e submetidos ao mal, mas usando sempre o bem. Uma dica prática valiosa aqui, que o irmão Cris trouxe uma parte nesse livro, tem uma abordagem um pouco mais complexa. Vocês querem falar mais alguma coisa antes de nós terminarmos? Pode falar, irmã Edna. Eu queria falar sobre a epilepsia, né?
E deixar aqui a vocês que eu tenho vários depoimentos, para não dizer 100%, que quem tem essas lesões na parte do encéfalo, que é mais voltado para o perispírito, na maioria das vezes a pessoa fica curada com tratamento espiritual, de fluidoterapia, de cura, porque após o tratamento, a pessoa ela vai ser convidada aos estudos mediúnicos e depois ela vai participando, porque sempre eles são médiums em desequilíbrio, como foi dito aí nesse capítulo, não tenha dúvida. Por isso que a cura, porque há um desequilíbrio, e esse desequilíbrio passou para o transtorno por trás do cerebelo, que é onde existe a questão da epilepsia, e aí é tratado fluidicamente, é tratado nos trabalhos de cura, e a pessoa vai se recuperando e ali passa a ser um trabalhador, né, fiel à casa, né, e fiel a Jesus. Outra coisa que a gente queria falar novamente aqui, não é, como o capítulo que o Cris falou sobre o sonambulismo, né, porque o capítulo ele fala da questão do transe sonambúlico mesmo. E aqui ele fala bem claro que essa Celina ela tem uma perfeita mediunidade sonambúlica, porque quanto mais evoluído a pessoa mais você tem uma predisposição de se afastar mais rápido. Observe que diz que ela se afastava em rapidez e havia um outro espírito que tomava toda a sua linguagem. Já o próximo capítulo, que a gente vai falar na próxima, aí é sobre sonambulismo mesmo. Por isso que a gente quis fazer essa diferença, para não ficar confuso. Porque o transe sonambúlico é um outro espírito que fala. O sonambulismo é a própria pessoa quem fala. Certo, gente? Outra coisa que perguntaram aí foi sobre o idoso para trabalhar na reunião mediúnica. Se pode receber um espírito assim, mais recalcitrante, mais sofredor. Depende desse idoso. Na maioria das vezes, a pessoa, quando vai ficando mais idoso, a tendência é a pessoa se abster mais, não trabalhar muito com intensidade na mediunidade. Mas se ele tem condições, se ele sente em condições, em vez dele trabalhar com 3 irmãos naquela noite, ele trabalha com 1. Né? Ele vai diminuindo, dependendo, para não desgastar muito o ectoplasma. Então, isso ele é muito relativo. Tanto é que no trabalho de cura, né, de fluidoterapia, a criança e o idoso, a transfusão fluídica é completamente diferente do adulto, porque é totalmente de reposição fluídica, de fluido vital. A outra pergunta é sobre expulsar o pensamento de dúvida, a questão de baixar até o enfermo, né? A questão, assim, quando foi falada, por isso que quando a gente vai fazer visitas a hospitais, a orfanatos, principalmente a hospitais mesmo, você não pode, o que o João falou foi uma coisa excelente, gente, porque você não pode se envolver com o paciente emocionalmente, baixar, é você se envolver emocionalmente ao ponto de chorar com ele e você sai dali, você capta até as influências ou os fluidos deletérios. Já ouvi muita gente que vai frequentar, que vai fazer uma visita e vem com aquele sintoma. Vocês já ouviram falar? Então, assim são os espíritos. O envolvimento do amor, ele tem que ser muito forte, mas não no intuito de você ficar no lugar dele. Não é? Isso não é. Então, achei importante falar sobre isso. Foi só isso, João. Pessoal, lembrando que no livro Entre a Terra e o Céu, nós estudamos que os médicos, os profissionais da saúde, eles recebem um preparamento, né, absolutamente distinto em termos de encarnação, para eles terem um sistema nervoso alterado, para eles não ficarem tão emotivos. É isso que a irmã Edna está trazendo para a gente. Então, né, todo esse preparo aí antes de vir, né, para esse pessoal, ele é diferente justamente para eles não abaixarem no contato com cada enfermo, porque serão muitos enfermos ao longo de uma carreira, né, de médico, de enfermeira, ou até a gente viu no livro Entre a Terra e o Céu, até do pessoal que trabalha limpando o hospital, que vai ter contato com os enfermos da mesma forma. Então são irmãos que têm um preparo reencarnatório diferente para ter o sistema nervoso alterado. Irmão Cris, quer dizer alguma coisa?
Não, só agradecer muito a vocês dois e a todos que estão aqui conosco, de coração, e lembrar que sonambulismo é apenas uma facilidade mediúnica, não é uma faculdade mediúnica, né? Precisa de ser desenvolvido, né? Então precisa de Cris, desenvolver. Diga. Eu preciso, assim, mais uma vez falar. Existe o sonambulismo do transonambúlico, que é uma mediunidade inconsciente, tá certo? Que desacopla e o espírito, ele trabalha na psicofonia. É uma mediunidade. Agora, o sonambulismo que você está falando não é uma mediunidade, mas Kardec, no livro dos médiuns, ele subentende-se como um campo que pode aflorar medianímico. Porque Sim. quando a própria pessoa encarnada ela está andando no seu corpo, né? Porque é a própria pessoa que se comunica, pode se comunicar com o espírito que está ali, passar uma medicação para alguém que está doente, e aí passa a ser o transe medianímico. Isso que ele diz que pode ser também uma mediunidade. Parabéns aí. Tanto que separaram um tópico lá, né, pessoal, no livro dos médiuns, para tratar desse tema, que é realmente um tema importante. Então, eu também quero agradecer a todo mundo que está aqui conosco, agradecer aos meus amigos queridos, com os quais eu aprendo muito sempre. Gente, a gente hoje extrapolou um pouquinho no horário, a gente está chegando a quase 2 horas de live, mas se Deus quiser vai dar para salvar aqui. Antes, eu não quero realmente estender, só vou fazer uma oração aqui rápida, breve, para a gente agradecer pela oportunidade de hoje, tá? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e principalmente de cometê-los, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Gratidão, pessoal. Gratidão por todo mundo que ficou conosco até agora. Semana que vem a gente está aqui. Eu que agradeço aos dois. A gente combina assim. Semana que vem nós estaremos aqui, o estudo vai ficar salvo como sempre, tá, gente? Abração, até semana que vem. Abração.